E aí, gente, muito bem-vindas e bem-vindos aqui ao canal. Eu sou o Leandro, recebendo vocês com amor para começarmos juntos mais uma atividade com as runas. Tem tarô na mesa também, mas o trabalho principal mesmo aqui tem acontecido com as runas. E hoje a gente vai falar de vida amorosa, como vai ficar o seu relacionamento. Quase que a unanimidade, né, das leituras que eu tenho feito por aqui tratam da vida, assuntos gerais. Essa leitura de hoje, esse trabalho, então, eu estou dedicando para a gente falar de vida amorosa. Como vai ficar o seu relacionamento. Naturalmente, são leituras para quem tem alguém. Você que está em uma relação, você que possa ter alguém para mentalizar, seja a pessoa que está junto de você agora ou distante. Vamos ver como é que estão os caminhos. Você vai ter um entendimento da relação, da situação a dois, e também vamos pegar as previsões, quais são as tendências entre você e a pessoa que você irá mentalizar, tá? As runas nórdicas, né, por alguns chamado ali do oráculo viking, historicamente não é bem assim, mas poeticamente, vamos colocar aqui que possa ser, por que não poeticamente? E a verdade é que, sendo assim, os vikings também amam, né? Então, que as runas possam revelar aqui os nossos caminhos falando de vida amorosa, tá? Serão 3 aberturas, as runas estão aqui, ó, no saquinho, o tarô tá aqui, vai funcionar na mesa para você também. Você vai escolher então, opção 1, jaspe vermelho, opção 2, quartzo azul, opção 3, a raulita branca, tá? Então, olha aí. Melhor no seu visual, opção 1, opção 2, opção 3, tá? E hoje não são as runas de sementes, são peças de madeira que eu vou trabalhar para a gente dar uma alternada nas coisas por aqui, tá? Pausa o vídeo, caso você queira se concentrar melhor para sua escolha. Se você já se definiu, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like aí, trazendo uma energia boa na abertura dos trabalhos, e vamos que vamos. Então, vamos trabalhar, né? Fica na mesa o jaspe vermelho, a opção 1. Então, vamos organizar aqui. Primeiro de tudo, tá? Olha só o que eu tenho. Essas 3 cartinhas, cada uma delas tem, entre outras informações, um mantra, tá? Eu vou pegar qual será o seu aqui. Eu sou abençoado e amada. Então escreve aí nos comentários, participa. Eu sou abençoado e amado. Eu sou abençoada e amada, né? Então faça valer. Afirma essa energia para você receber amor. E vai ter um arcano do tarô também que vai participar na mesa aqui com você. Antes da colocação das runas, vamos ver qual é o seu. Você no jaspe vermelho, o mago. E aí o tarô já vem falando sobre a situação, sobre o nosso tema, né? A respeito de como vai ficar o seu relacionamento e que ideias nós podemos conectar no mago. Uma nova fase para a relação, novos começos aí, caminhos abertos para a relação acontecer, para ter um entendimento a dois. Dificuldades que podem ser transmutadas, atitude, sabe? Iniciativa, procura, mais atividade mesmo para acontecer. O mago anuncia grandes possibilidades, tá? Mostra uma energia que pede passagem aí para funcionar entre você e essa pessoa. Então, acredito que começamos bem. Agora, então, olha, eu vou mexendo aqui as runas no saquinho. Vai funcionar da seguinte maneira, eu vou abrir 2 colunas, tá? Na primeira coluna a gente vai alcançar aqui todo o entendimento, vamos olhar a energia entre você e essa pessoa, né? Vamos pegar algumas informações importantes. E na segunda coluna, aí sim, a gente vai ter toda a previsão, tá? Então, olha só, começando aqui, essas primeiras runas que eu tô abrindo falam sobre você. Participando desse relacionamento, falam sobre você diante de quem você mentaliza aí, tá?
E eu vejo você numa energia forte de conquista, de saber do que está em jogo, de querer se dedicar, você com muita energia, assim, sabe? Para se colocar, você tendo muito a oferecer para o relacionamento. Você tendo muito a oferecer, você sendo a pessoa disposta, você como alguém a fim de se entregar, de se dedicar, de fazer acontecer, né? Um desejo muito grande da sua parte aqui de fazer dar certo, e também de poder conduzir as coisas de boa, consciente quanto à importância de também deixar para trás o que precisa ser deixado para trás, né? Afinal, nem tudo vale a pena a gente ficar cutucando demais também, tem coisa que a gente tem que ir na base do feeling, né? Assuntos que funcionam a dois, assuntos que não funcionam, não forçar tanto naquilo que às vezes vai causar problema, é sobre a gente desapegar, né? Às vezes de alguns pontos da situação, de algumas partes, para fazer valer o todo, né? Então eu vejo você nesse aspecto também com o que pode ser uma flexibilidade legal, né? Ou seja, vejo você assim numa energia muito interessante, como quem está afim e colocando realmente uma energia certa, um posicionamento adequado para funcionar. Claro que, né, como sempre, gente, vale a pena comentar. A gente está numa leitura coletiva, todas as leituras aqui no canal são dessa forma, todas as leituras no YouTube são dessa forma, né? Então você vai sentindo aí o quanto ressoa, tá certo? Agora eu vou colocar as próximas runas que falam sobre a energia de quem você mentaliza, tá bom? Aqui é o que as runas mostram a respeito da outra pessoa. E olha só, as runas mostram alguém afim de você aqui. Essa pessoa afim de você, desejando realmente buscar o relacionamento, desejando buscar a convivência, entendendo que vale a pena, que tem frutos para serem colhidos aí, que pode ter bons resultados a partir de uma união. Então, de repente, se você pensa assim, tem um sentimento, tem algo recíproco aí, a pessoa está afim ou não está, mesmo que às vezes esteja longe, não esteja demonstrando tanto, isso não muita gente é assim, vai no seco, né? Ah, se a pessoa não está demonstrando é porque não quer, porque quem quer dá um jeito, quem quer está expressando sentimento, isso às vezes é meio no seco mesmo, né? E a vida tem uma complexidade, depende muito de como está a vida, de como estão os caminhos, né? Para a gente poder ter mais das nossas conclusões, né? Às vezes a pessoa de quem nós gostamos tem um sentimento recíproco, tem as intenções conosco, mas pode estar vivendo um mau momento e, enfim, tem uma prioridade de vida que passa à frente, um assunto para resolver, às vezes a pessoa não está legal, enfim, né? Pode ter aspectos espirituais também participando da situação. Sempre o buraco é mais embaixo, né? Por isso é que o oráculo cumpre um papel muito importante na vida para nós. Então, olhando aqui, olha, para você e para outra pessoa, nós temos você com uma energia muito boa, muita disposição de fazer dar certo aqui, né? Você com muito para entregar a relação, tá? Como quem quer, sabe, assim, prosperar afetivamente mesmo. Vejo você muito bem. Inclusive isso, né? Você no momento legal para ter uma relação. É uma coisa que faz diferença também. Muita gente quer buscar um relacionamento, mas não está no momento legal para isso. A pessoa está precisando olhar mais para si, se cuidar melhor, se resolver melhor internamente, se melhorar na sua própria energia, tá? E aqui eu vejo você com um potencial muito grande, assim, para se relacionar mesmo, tá? Lidando com quem quer buscar aqui exatamente a convivência com você, sabe? Porque tem essa informação aqui de quem compreende que dá para viver bem juntos, de que vale a pena, de que tem colheitas aí, né, que vão ser interessantes a dois. Então eu estou pegando uma energia boa. Muito bem, olhei para você, olhei para outra pessoa. Vamos ver agora o que as runas falam a respeito de vocês dois juntos. Porque aí, né, pode estar sendo compatível ou não, né? Duas pessoas às vezes têm ali tudo para fazer dar certo, cada um trazendo a sua própria energia, mas na hora que parte para a convivência, para a relação em si, às vezes tem uma coisa daqui ou dali que pega, né? Qual que é a vibe, então,
da relação entre vocês. Runas muito boas aqui. A gente tem Dagaz, que é uma runa de esperança, de bons caminhos aqui, sabe? De uma energia luminosa, com Raido, que traz movimento, traz uma fluidez, sabe? Também é uma runa que mostra o que é muito importante para a ideia de relacionamento, que é disciplina, né? Conduzir as coisas de forma organizada. Isso é sobre maturidade, consciência para se viver a dois, né? Relacionamento pede disciplina, a gente tem que levar a outra pessoa em consideração, tem atitudes que cabem, né? Para a ideia de um relacionamento, tem atitudes que não cabem. A gente solteiro, a gente vive de um jeito, com alguém ao lado é de outro jeito. Então tem que ter uma disciplina para estar em uma relação, para alimentar essa relação. E essa runa traz isso. É uma runa que traz, como eu falei, a ideia do movimento, né? E movimento acompanha a energia de fluidez, com uma energia luminosa, de dar gás aqui, de esperança, daquilo que pode se fazer mais claro, a dois também. Para quem passa em uma fase difícil da relação, por exemplo, essa runa é sensacional para você, vindo aqui nessa posição do jogo, onde eu estou falando exatamente do relacionamento. Olhei para você, olhei para outra pessoa, aqui é o relacionamento em si, essa linha aqui, tá? E para quem está vivendo problemas, sei lá, tá rolando briga, um momento meio esquisito, um climão, um anda meio estranho com o outro, ou pessoas afastadas, sabe? Isso representa o quê? Muito de um momento escuro da relação. E Dagaz é exatamente o nascer do dia, a luz que nasce após a escuridão, a ideia, sabe, de nasce um novo dia, uma nova oportunidade, sabe? Uma força importante de recomeçar. E aí a gente olha para o mago que já está aqui, né? Dando caminhos abertos, novos começos, uma nova fase para a relação. A gente pega muito, não que seja equivalente aqui essa runa com esse arcano, tá? Mas eu estou aproximando os conceitos para trazer aqui o entendimento, enriquecer a sua consulta aqui comigo, né? E essa runa aqui, ela é muito boa porque ela fala sobre acordos, sabe? Então, ela fala muito sobre vocês conseguirem conversar mais adequadamente para esclarecer certas situações que às vezes andam causando insegurança, desconfiança, né? Tirando a tranquilidade. Um pensou mal do outro, um tirou conclusões erradas a respeito do outro. Então a gente tem aqui, exatamente nas runas que falam do relacionamento, muita oportunidade para se esclarecer situações que às vezes estão meio estranhas aí entre vocês, tá? E como nós vimos quem deseja o relacionamento com você, nós sabemos então que é quem gosta, nós sabemos que é quem não desistiu, e pelo arcano nós sabemos que também é quem tem iniciativa, quem pode procurar, tem uma atitude para apresentar, sabe? Já estamos aqui com a possibilidade de dizer que você está mentalizando alguém que não quer ficar sem você, tá? Então, olha só, né? Aí é a riqueza do oráculo, que nos ajuda a entender a vida. Poxa, o outro tá lá, tá no próprio canto, não quer assunto e tal, né? Como eu falei agora há pouco. Se a gente vai no seco, é aquela ideia, quem quer demonstra, quem quer vem atrás, né? Se não tá vindo é porque não quer. Não é bem assim, né? A vida não é o tempo todo desse jeito, sempre tem muita coisa acontecendo. O ser humano é um bicho complexo, né? Muita coisa acontece com as pessoas, então os oráculos são muito importantes para nos permitir viver melhor, com mais consciência de tudo que está à nossa volta, né? Agora, aqui abaixo, o que eu vou colocar? Uma orientação para o relacionamento, uma orientação que você recebe, dicas a respeito de como lidar com as coisas, o conselho das runas, tá? Antes de eu entrar na parte toda preditiva, que aí vai ser a segunda coluna, que vai ser só para isso, só para a gente falar dos caminhos, tá? Mas essa primeira aqui, ela foi riquíssima, né? Para a gente ter toda essa visão aí a respeito das coisas, você entender melhor, né, com quem está lidando, se tem intenção, se tem sentimento, e beleza, confirmamos, vimos que sim, tá? Olha agora aqui, certo? O conselho. Essa runa, Hagalaz, ela é muito significativa, sabe? Porque muitas vezes é a runa da confusão em um relacionamento.
sabe? É a runa do rompimento, é a runa de quando fecha o tempo, de quando rola um desentendimento, acontecem situações fora de controle, sabe? Então, ela está aqui mostrando que esse tipo de situação talvez tenha acontecido entre vocês, ou esteja acontecendo, mas qual é o conselho das runas? Não se desesperar. O que está ao lado é Berkano, que traz renovação, sabe? Com mais energia para acontecer, mais frutos aqui, mais desenrolar, uma runa de fertilidade. Então, qual é o conselho das runas? Olha, se aconteceu um problema, se teve um desentendimento, um estranhou o outro, deu ruim de algum jeito aí, é não se desesperar. Não achar que é o fim de tudo, fim do mundo, pronto, acabou, ai meu Deus do céu, desespero, não, tá? Isso ajuda a ter calma, a ter a cabeça no lugar, sabe? Porque às vezes, numa conversa que pega caminhos meio errados, aí a gente pode ter a cilada, né, de pensar assim, já que o negócio tá indo pro saco, então agora eu vou também falar um bolão, e agora a pessoa vai me ouvir, sabe? E eu vou lascar tudo aqui, né? E aí a gente, sabe, age equivocadamente, a gente exagera, né? A gente vai além da conta, excede limites, e assim é que às vezes, né, a gente acaba o quê? Dificultando, né, uma reaproximação, a gente fala besteira, fala demais, fala o que não deve, faz o que não era para fazer, né? E por quê? Porque a gente acha que tudo está se perdendo ali. E essa runa, ela talvez seja uma das mais importantes para você até o momento, porque ela mostra, olha, tem mais por aí. Se deu ruim, então não vai sacar-lhe o rolo de macarrão, tacar-lhe o tamanco e falar tudo que, né, descontar tudo na pessoa, porque não é bem assim, tá? Essas runas mostram assim, mesmo para pessoas brigadas, afastadas, tem mais energia para acontecer. E o arcano do mago aqui, como eu falei lá no começo, antes de tudo para ser uma nova fase na relação, sabe? Então, a gente tem que saber ter um autocontrole, controlar as palavras, controlar as atitudes, exatamente para a gente não arrebentar com as coisas sem necessidade, entende? Então, fica esse conselho para você. Agora vamos entrar nas previsões, e eu te pergunto até aqui, né? Você está envolvida? Você está envolvido aí na sua leitura? Você está curtindo o que está rolando? Já colocou aí a sua afirmação? Eu sou abençoado e amado. Eu sou abençoada e amada. Participa nos comentários. Deixa o seu like, isso é muito importante para o canal, se você ainda não deixou, tá? E naturalmente, se inscreve com a gente, tá? Principalmente nessa fase, se você está aqui participando dessa leitura comigo, é uma fase do canal onde eu estou intensificando os trabalhos por aqui. Então, você chegando agora, está chegando numa hora boa, porque é a hora onde você vai ter mais atividade acontecendo, tá? Então, vamos lá. Vou abrindo toda a sua previsão agora. E eu vou deixando a sua mesa assim, ó, né? Vou abrindo cuidadosamente, de forma organizada, porque organização é energia próspera também, tá? Então não tem bagunça do seu lado não. Mesa limpa, mesa organizada, energia apresentável, porque eu estou tratando sobre os seus caminhos, isso demonstra aqui eu cuidar dos seus caminhos também, né? No processo oracular. Então, vamos lá. Nós temos aí as suas previsões, tá? Que pediu ali uma runa complementar. Vejo que a espiritualidade favorece muito esse relacionamento. Tem proteção espiritual, tem presença dos guias aqui, tá? E eu vejo vocês como realmente pessoas que têm tudo para que um seja uma boa companhia ao outro, tá? Essas runas mostram isso aqui. Espiritualidade a favor, tá? Então, para quem tem aquela, às vezes, né, boa e velha preocupação, tá difícil porque alguém fez alguma coisa, tem um BO espiritual aí, não é seu caso, tá? Nada aqui tá passando esse tipo de informação. Pelo contrário, a gente vê o espiritual abençoando. Então, se deu problema, se desentendeu, se tá esquisito, não é espiritual o motivo, tá? Podem ser outras circunstâncias,
Às vezes a vida é assim mesmo, tá? Mas a gente percebeu quem gosta, quem tá afim, quem não quer ficar sem você, sabe? Então às vezes é aquele estranhamento que acontece, são os altos e baixos da vida, normal, beleza, tá? Noto aqui sentimentos presentes, essa runa mostra isso, tá? Junto com a runa aqui que fala a respeito do que aponta muito para estrutura do relacionamento, então eu vejo assim uma condição emocional muito forte entre vocês, tá? E isso a gente precisa entender que tem os dois lados. O lado de quando funciona é bom, né? Porque aí é a coisa amorzinho e tal, beleza. Mas quando não está numa fase boa, qual é o risco de uma força emocional muito presente? É o de um acabar distorcendo o que o outro fala, né? E aí a gente começa a cair no risco de chantagem emocional e de um acusar o outro de certas coisas. Ah, você é isso, você é aquilo. E aí ficam se criando certas disputas. Eu estou percebendo isso daqui, tá? Então é um cuidado para ser tomado, né? Quando a energia emocional passa à frente, tá? Mas eu vejo assim, muito para ser preservado entre vocês. Um cuidado de um com o outro, né? E às vezes, nessa coisa de querer cuidar, a gente pode exagerar. E aí é onde o emocional passa à frente, a razão fica meio de lado e a gente distorce um pouco as coisas, né? É o cuidado que pode virar possessividade. Então, um ponto de atenção nisso para você, tá? Porque é uma energia aí que precisa ser modulada. E claro que se aqui a gente está vendo as previsões, diante das previsões, o que é uma previsão das runas, dos oráculos em geral? São tendências, não são afirmações futuras, né? Um oráculo não decreta o futuro de ninguém, não determina o que será ou deixará de ser para ninguém. São tendências. Diante das tendências, o que a gente está fazendo? Antecipando situações de vida, para a gente saber lidar melhor com elas, tá? Isso nos ajuda a perceber se estamos indo por bons caminhos. Claro, né? No primeiro momento, se as previsões são boas, né? Ou não, isso já é termômetro, poxa, é por aí, né? Vai valer a pena, ou não vai, eu tentar viver essa situação. Estamos vendo que sim. E ao mesmo tempo a gente vai pegando as orientações, como lidar, né? Como modular a energia, como melhorar os caminhos, um cuidado a ser tomado, e esse já é né? Um cuidado com possessividade. E aí, isso você pode ter a chance de identificar. Se você entende que é mais seu ou mais da outra pessoa. Você, como quem sendo aquele alguém que gosta mais de cercar quem você gosta, né? Porque todo mundo que chega perto é ameaça, ou é quem age assim com você e acaba sendo controlador com você, sabe? Quando a gente quer proteger, mas a gente acaba sufocando. É o que tá aqui. Essa é a runa, inclusive, que ela tem assim, ó, perceba que ela é como um cercado, uma cerquinha aqui quando a gente quer cercar, porque a gente quer tomar posse e a gente vai numa de proteger e a gente pode sufocar por gostar demais. Aqui Lagos é a runa do sentimento, o elemento água, muito da força emocional, junto com Otala, que tem esse sentido de querer proteger, né? Mas uma coisa é caminhar ao lado de alguém, outra coisa é querer tomar posse da pessoa. Então tem essa visão aqui, né? Como um cuidado a ser tomado, tá? Aqui descendo nessa coluna, eu chego aqui onde eu vejo, né? O jogo mostrando uma certa situação de afastamento entre vocês, tá? Mas nada que crie problemas ou que represente término da relação, sabe? Pode ser assim um certo hiato que acontece, pode ser uma necessidade de cada um viver mais da sua própria individualidade. E se você pegar comigo, de repente isso daqui, olha, essa runa Isa, que ela fala assim, né, de um momento onde um pode ficar um pouco mais distante do outro, onde uma certa frieza de repente acontece, onde vocês não estão num momento muito forte de conexão, né? É mais introspecção aqui, então isso combina muito com a ideia, né? De repente um se fechar um pouco ao outro, e a gente pode perceber que talvez isso seja um desdobramento do que nós acabamos de falar. Então olha como é importante, né, reforçar a atenção no que acabou de ser
comunicado aqui, né? Por quê? O que eu estou percebendo? A pessoa que você gosta, de repente, com o risco de se sentir sufocada, e aí para um pouco. Preciso dar um tempo, preciso respirar na relação, preciso um pouco mais do meu espaço, tá? E eu vejo então, de repente, isso daqui se desdobrando. Ponto de atenção, não precisa chegar nisso, tá? Por isso que eu falei que a gente não toma uma previsão como fatalista, não é o que está sendo decretado sobre o seu futuro, a gente está lançando um olhar para ver quais são as tendências, então a gente pode, né, manejar essas tendências aqui para que elas sejam mais como se quer, tá? Então você tem orientações dentro de futuro também, tá? E essa é uma runa que pede perseverança, então, poxa, de repente se rolar essa afastadinha aqui, não significa término, desistência, nada disso, às vezes é um pouco dessa necessidade de se ter mais do próprio espaço, de se viver mais a própria individualidade, tá? Mas fica firme aí que tá tudo tranquilo, pode ser um momento, pode ser algo que aconteça nesse sentido, e tudo bem, tá? Depois a gente tem aqui, né, uma runa que mostra vocês descobrindo ali algumas limitações, tá? Mas ao mesmo tempo isso tornando vocês mais fortes, juntos. E é um processo de maturidade que acontece aqui no entendimento do que dá e do que não dá para viver juntos. Essa vai ser uma hora onde vocês vão conseguir ter um ajuste mais fino das expectativas, para maior compreensão de que caminhos são possíveis dentro do relacionamento e que caminhos não funcionam muito bem, né? O que rola, viver juntos, o que não rola, né? Então isso significa o quê? Que talvez não é tudo o que você quer viver com este alguém que você vai conseguir, porque talvez você vai lidar naturalmente com quem não vai concordar com tudo que você espera da vida. Uma pessoa que tem vida própria, que tem visão própria de mundo, que tem própria vontade, a própria maneira de pensar, né? E que vai também buscar a própria forma de ser, prezando pelo próprio equilíbrio. Então aqui eu percebo um momento onde vocês descobrem limitações, o que dá para ser, o que não dá, isso trazendo uma maturidade, uma visão mais correta. E é o que vai permitir que vocês sigam juntos, fortalecidos, superando adversidades, tá? Sucesso, hein, gente? Ó, aqui a gente viu ótimos caminhos, então, muito para funcionar a dois, e você teve dicas importantíssimas para se conduzir melhor dentro do seu relacionamento. E um oráculo é isso. Se eu abrir para você e só ficar falando do que vai acontecer e não te trouxer instrução de caminhos, orientação de caminhos, o trabalho será falho, tá? Para que ele seja completo, para que tenha uma assertividade maior para você, precisa ter essa parte orientativa. E tá feito. Então esse foi o trabalho aqui na nossa opção 1, no jaspe vermelho. Agora sim, se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, né? Além de ter feito aqui o seu decreto, a sua afirmação com um mantra, eu sou abençoado e amado, eu sou abençoada e amada, qualquer comentário que você tenha também, fica à vontade. Maravilha? Então, sucesso! Agora eu vou jogar tudo aqui para misturar, vamos recolher e seguir com os trabalhos. Então agora vamos à opção 2, é com você aqui no quartzo azul. A primeira informação da mesa para você é o seu mantra, o decreto, a afirmação que eu vou te convidar a fazer comigo nos comentários. O seu: eu confio no universo. Simples assim, tá? Um mantra de poder. Eu confio no universo. Se você confia, você pode. Você tem mais acesso, sabe? Mais passagens para a vida. Mais bênçãos no seu nome. Então coloca aí, eu confio no universo. Que tudo que está no seu nome possa se desenvolver, né, mais tranquilamente. Que assim seja para você. E o arcano dos enamorados. Que fala de sentimento, fala de força emocional, tá?
E um arcano que também mostra o quê? A importância de decisão, tá? Se ele está aí na mesa, então ele está mostrando energia de dúvidas, de insegurança que está rolando no seu relacionamento, né? Então a gente vai olhar como vai ficar, mas vamos ter também um entendimento de como as coisas estão, o que precisa ser melhor compreendido, e nós vamos ter a possibilidade de compreender melhor, então, talvez o que esteja causando aí dúvidas, insegurança, aquela relação que está na base do será, poxa, será que vai dar certo? Porque, não sei, tem coisa que está estranha. Então está pairando muito dessa energia. Pode ser um duvidando do outro, sabe? Entre vocês aí, você e quem você mentaliza. Tá faltando mais das bases, né? Confiar mais no caminho para firmar a cabeça, firmar o pensamento e seguir. Perceba um pouco dessa energia pairando, então, né? Mas é uma energia que traz também sentimentos. Ou seja, então antes mesmo de colocar as runas eu já posso dizer, tem sentimento, sabe? Não é alguém que é indiferente a você caso o relacionamento esteja complicado, a pessoa está longe, não é a ausência de sentimento, tá? Mas vamos entender tudo então direitinho aqui. Eu vou abrir duas colunas, né? A mesma explicação que eu dei lá para quem estava na Pedra Vermelha, eu vou dar para você então também, para que você tenha a instrução. Serão abertas duas colunas. Na primeira a gente vai ter um entendimento das coisas aí entre vocês e a segunda coluna são as previsões de fato, tá? Então, bora, ó, tá aqui. Tudo sendo misturado para você. Primeiras runas que eu tô abrindo falam sobre você no relacionamento, a sua energia para se relacionar, tá? E as runas que mostram, abrem aqui, mostram você assim com algumas ressalvas, você talvez como quem tenha os seus motivos para estar numa certa defensiva, talvez aquele negócio, né, que você fala, Leandro, eu gosto, mas ao mesmo tempo eu tô sim percebendo que é importante eu me proteger, sabe? Porque pode ser que aconteceram certas conversas difíceis onde isso te feriu, né? Ou a toda a entrega emocional que você teve e não percebeu reciprocidade, aí a gente fica por baixo, a gente se sente mal, né? Rola aquela defasagem emocional, você fala, poxa, eu estou fazendo tudo, eu fiz tudo, né, pela pessoa e aí eu percebi assim uma devolutiva mais ou menos, né? Então eu mandei muita energia para a relação e recebi muito pouco em troca, sabe? Então eu noto aqui essa questão sua de quem pode estar um pouco aí percebendo que precisa se proteger, onde talvez você esteja numa certa defensiva, ou você talvez tenha certas mágoas, né, em relação ao que aconteceu. Então pode ser aquele momento onde, apesar do seu sentimento, apesar de você querer, também você acionou aí uma espécie de uma bolha, né, onde você sabe que entra ali, e ali é onde você se sente de forma mais segura, digamos assim, né? Então, aí a gente já percebe um pouco até mesmo do que abriu no arcano, que é uma energia de insegurança, de dúvidas, de querer, mas também perceber certas situações que causam dificuldades e às vezes isso deixar no meio do caminho e causando assim, um certo impasse no sentido de firmar uma decisão. Então talvez você esteja aqui como quem quer e ao mesmo tempo não sabendo se quer 100% porque tem os pesares aí, né? Então você já passou de repente por umas poucas e boas nessa relação, nas suas tentativas de se relacionar com quem você está mentalizando, e só você sabe como você se sente na história. Então isso pode mostrar muito de você, né? Amar deixa marcas, e aqui o que a gente tem pode ser exatamente isso, as suas marcas aí, né? Como quem gosta, como quem quer, mas, né, também você sabe das suas marcas. Bom, vamos olhar a outra pessoa agora, quem você está mentalizando aí. E claro que, gente, né, a mesma coisa que eu falei
primeira rodada aqui das runas, com a pedra vermelha na mesa, eu vou falar para você também. Leitura no canal, leitura no YouTube, sempre coletiva, vai sentindo daí o quanto ressoa, beleza? Assim ficamos tranquilos para conversar. Vai absorvendo tudo que você sente acrescentar na interpretação do oráculo para você. E olha só, o que eu percebo? Aqui é você, aqui é a outra pessoa. Então eu vi você aí nesse processo que nós conversamos, né? Você sabe dos seus sentimentos, se você está aqui é porque você gosta, mas você tem aí as suas marcas. Amar deixa marcas mesmo, né? Quem ama sente dor também, né? Às vezes dói, às vezes fere, e a gente começa a desenvolver, né? Uma certa casca na situação, então vi você muito assim, tá? A outra pessoa, olha só, aqui eu vou falar uma coisa que pode ser que faça sentido para muitos de vocês, como eu disse agora há pouco, né? Leitura coletiva vai sentindo quanto ressoa aí, tá? A gente vai entender talvez o porquê desse arcano que abriu, que mostra um impasse na situação, né? São sentimentos, mas também dúvidas, também inseguranças, incertezas que estão aqui e que dificultam realmente firmar o pensamento para seguir. E olha só, essas runas que falam da outra pessoa mostram alguém de boa, sabe? Então, o que acontece aqui? Talvez você com as suas marcas e você precisando falar de certas coisas, e aí é aquela situação de você vai tentar se abrir para a pessoa e a pessoa não quer te ouvir. Aquela pessoa que de repente fica assim, com aquela postura, ih, lá vem você de novo, ixi, de novo esse assunto, ih, de novo essa DR, e aí você vai se sentindo sufocada ali, né? Ou sufocado, você com as suas necessidades emocionais, precisando entrar em assuntos que te incomodam e a pessoa que não te dá espaço, né? Por quê? Você está percebendo problemas e a outra pessoa acha que não tem problema, acha que está tudo bem, né? Que vocês têm que falar do que é positivo e não falar de problema. Então eu vejo aqui entre vocês uma situação que pode ser muito a de quem você mentaliza ser o perfil de pessoa que é aquele alguém que preza pela imagem, gosta de fingir que está tudo bem e joga muita sujeira para baixo do tapete. E você, já sendo a pessoa que se sente incomodada com aquele tapete sujo e quer lavar, e o outro não, joga para baixo aí, esconde o problema, né? Vamos fingir que está tudo bem, sabe? Então eu noto alguém assim, tá? A pessoa nesse tipo de energia. E aqui, então eu entendo agora por que você se sente assim, como nós falamos, o porquê desse arcano, que eu então entendo agora que reflete muito da sua energia para a situação, tá? Porque a verdade é que você está lidando aqui com uma pessoa que não está muito disposta a conversar, não é uma pessoa muito afim de te ouvir, está faltando empatia, não é quem está se colocando adequadamente no seu lugar, é a pessoa que acha que está tudo certo e que não tem paciência para conversar sobre o que é necessário conversar, né? Quando é para falar de coisas boas, tranquilo, a pessoa aceita, acolhe. Agora, se você vai entrar num assunto aqui que é mais delicado, porque está te incomodando e você precisa da compreensão para isso, a pessoa não me parece te oferecer. Então, eu entendo um pouco mais do porquê você se sente assim, entendo um pouco mais do porquê desse arcano aqui, tá? Então, isso é você, isso é aqui a outra pessoa. Vamos colocar as próximas runas que vão falar sobre vocês dois juntos. E só reforçando, gente, eu estou abrindo aqui a primeira coluna, vai ter outra do lado que é toda a previsão. Aqui é todo o entendimento maior da situação que você está tendo a oportunidade de receber. Nós estamos aqui tratando, né, das circunstâncias presentes do seu relacionamento, e aí a gente vai olhar aqui do lado, né, como vai ficar, mais das tendências, as previsões. Mas é importante que a gente parta desse entendimento. O relacionamento em si, agora, o que nós vemos aqui? Temos essas runas. Gostei, tá? Porque diante do que nós observamos vindo de você e vindo da outra pessoa, um primeiro ponto que a gente já alcança pelo pensamento é, poxa, será que fica desse jeito? Então é isso e você vai ficar sendo a pessoa aqui
sufocada, frustrada por não poder contar com quem você ama para conversar do que é necessário, ou isso tem chance de mudar? Né? As circunstâncias aí se transformarem para ter mais espaço para conversa, para resolver o que tem que ser resolvido, porque isso acaba sendo condição para se poder seguir, tá? E aí as runas favorecem na energia do relacionamento entre vocês, porque vem essa runa aqui que ela fala sobre transformação, tá? Ela fala sobre as coisas podendo ser diferentes aqui. São algumas limitações que vocês têm, sim, tá? Mas é uma runa que é também uma runa de morte e renascimento. Então ela fala sobre pessoas dispostas a se modificarem, tá? Isso é muito legal. É muito de um processo interno. Muitas vezes essa runa, eu gosto de ver dessa forma, aponta assim para momentos, de certo modo, iniciáticos da nossa vida, onde a gente se compreende melhor, onde a gente muda algumas coisas internamente, esse processo de morte e renascimento, onde a gente se recicla, onde a gente se reinventa, onde a gente consegue perceber melhor, né, partes de quem nós somos, e isso amplia a visão, tá? E exatamente essa runa é uma condição para gerar o que está aqui ao lado, que é a runa do Sol, Souilo, que é muita energia, que é luz, né? O Sol é força de luz, aqui é caminho para a felicidade. Então a gente já começa a perceber que vocês têm um potencial muito grande para ficar juntos e para transformar situações difíceis aí, tá? Então o que está aqui te ajuda a entender que essas circunstâncias atuais, que provavelmente aí te incomodam, elas vão mudar. Já tem mensagem sobre mudança nesse sentido. Então você já começa a pegar com essa informação o entendimento de que vale a pena, de que não é em vão, de que você não está aí dando murro em ponta de faca, né? Pode ser que você lide sim com uma pessoa que até o presente momento ela não tem sido tão disposta, né, ou tão madura a lidar com as coisas como precisa lidar, a resolver o que tem que resolver. Muito dessa coisa, de ficar jogando sujeira para baixo do tapete e fingir que tá tudo bem. Então se é para curtir, tamo junto, mas se é para falar de problema, não tô tão junto assim, né? Provavelmente tem sido muito assim. Você percebendo que anda difícil poder contar com essa pessoa. E aí é onde você gosta, mas te bate a insegurança. Poxa, tô me sentindo na mão muitas vezes aqui, isso não tá legal, né? Essas runas mostrando o relacionamento de vocês, então a gente tem aqui já uma visão de melhoria, de transformações positivas, tá? Vamos olhar, então, o conselho, as dicas das runas, como lidar com a situação, a orientação que você recebe, tá? Antes de entrarmos na coluna da previsão, só para a gente fechar esse primeiro olhar aí, dentro da sua leitura. Aqui é o seguinte, ó. Então, nesse momento, tá? Qual é a orientação, qual é o conselho, quais são as dicas da runa para você lidar com a situação? É tipo assim, como você deve agir no relacionamento, né? Essa é uma pergunta que muita gente traz para consulta, por exemplo. Como eu devo agir com a pessoa, né? Diante das coisas que estão acontecendo, então é o que eu vou te responder exatamente aqui, nesse ponto da leitura, tá? Olha, você deve ser a pessoa de fé, tá? E agora, realmente é um momento onde não é o melhor para você querer levar os seus problemas, falar dos problemas, tá? Agora, as runas estão te orientando fé e paciência. Sendo assim, bem assertivo, bem indo na lata para você, é exatamente o que essas runas te pedem, fé e paciência, tá? Agora é o momento de você realmente se preservar. Se tem coisas que estão te incomodando, não é o momento, agora mesmo, de falar, sabe? De querer abrir, de querer levar assunto, porque você está lidando com quem está numa vibe aqui de não querer tratar de assuntos delicados, de não querer resolver problema, é quem está preferindo jogar sujeira para baixo do tapete, e a gente percebe que isso pode ser uma fase da vida, porque na energia do relacionamento de vocês a gente viu aqui transformações positivas, melhoria, mais fortalecimento dos laços, tá? Então, saiba passar por esse momento. Tenha fé e tenha paciência. Busque o seu apoio na sua própria espiritualidade. Ó, essa runa aqui, você que talvez acompanha mais do meu trabalho, já deve ter me visto dizer,
mas se você ainda não viu, é muito legal o que eu vou te passar como visão. Ela é uma runa que fala sobre a proteção espiritual, a energia espiritual no nosso caminho, as bênçãos que nós temos, tá? E se você pega aqui o ideograma dela, é como se fosse uma pessoa que levanta as mãos para o alto, buscando a conexão com a espiritualidade, sabe? Se conectando com o sagrado. É como uma antena, sabe? Que a gente abre ali para receber os eflúvios da espiritualidade, para que a gente possa abrir mais os nossos canais, né? Com a intuição, para a gente se sentir mais amparado pelo alto, sabe? Então busque a sua fé, se fortaleça espiritualmente, tenha paciência, tá? Isso está vindo como uma orientação. Então, cuidado para não acabar desistindo agora, sabe? Acabar jogando para o alto, porque talvez você esteja se sentindo aí desamparada, né? Por quem você ama, talvez certas coisas te feriram, você sente que não está podendo contar com quem você gosta, é quem não parece querer te compreender. Então isso tudo faz muito mal, sim, né? Principalmente porque, vindo de quem a gente gosta. Aquela pessoa com quem você mais conta é a pessoa que não quer te compreender, que não está muito afim de ouvir o que você tem a dizer, quanto ao que é importante para você. Então eu entendo perfeitamente esse sentimento. Mas olha, é hora de pular fora, de pular do barco, de desistir? Não, fica firme aí, né? Fé e paciência, tem melhoria, tá bom? Bom, aqui a gente já pegou, vai entrar a sua coluna da previsão agora, mas aqui a gente já pegou uma previsão também, né? Então vamos abrir as suas tendências agora. Só tendo cuidado de te dizer assim, né? Que as previsões não são decretos sobre o seu futuro com essa pessoa, tá? Uma previsão do oráculo não é uma afirmação, tá? Não estou batendo martelo aqui para dizer o que vai te acontecer. A gente vai ver as tendências. E dentro delas também nós temos orientações para fazer valer as tendências mais positivas. Então eu te pergunto, estou abrindo aqui essa parte do seu jogo. Você já deixou o seu like? Se ainda não, é um momento legal. Você está aí curtindo, se envolveu, está envolvido na leitura? Deixa o seu like, se inscreve, tá? Se você ainda não afirmou nos comentários, afirma aí comigo. Eu confio no universo. Ó, a fé e a paciência. Confiar no universo é isso também, né? Então a gente saber também, né? Confiar, poxa, vamos lá, né? Vamos fortalecer aqui o espiritual e vamos seguir. Aqui eu já posso te dizer uma coisa muito legal, tá? Que é mais maturidade rolando. E essa situação de quem não está muito afim de te ouvir nos seus problemas e jogar sujeira para baixo do tapete, querer curtir os bons momentos, mas na hora do BO tirar o corpo fora, sabe? De repente tem rolado essas coisas. Isso é o quê? É imaturidade, tá? E exatamente a primeira runa que vem aqui nas suas previsões, ela já falou de maturidade. Já aponta isso para nós. Tá? Então, aqui nas previsões a gente tem um ótimo início da conversa. E essa maturidade que rola é o que dá mais possibilidades a vocês, tá? Porque a gente tem a runa que está ao lado aqui, que é uma runa de renovação das energias, de fertilidade, sabe? De mais possibilidades, de mais espaço para mais coisas acontecer. Então, mais chance de convivência, mais espaço para vocês dois juntos, né? A partir de uma maturidade maior, de um comprometimento maior, de se levar mais a sério, tá? E isso trará a vocês aí mais força de realização, ok? Olha, aqui eu vejo sentimentos que geram bons frutos, então isso é muito importante. Tem reciprocidade sentimental, não é quem não tá nem aí. E eu sei que muitas atitudes às vezes podem causar essa impressão, mas não é o caso, tá? Você está tendo aqui
a informação comigo no jogo. E isso eu já falei na abertura do arcano, tá só se confirmando. Então, lembra que eu falei lá quando eu abri o tarô para você, o arcano? São as inseguranças, são as dúvidas, mas é sentimento também que está aí, né? E agora a gente tem essa runa aqui que traz exatamente essa força emocional, os sentimentos que existem, tá? E gerando aí resultados, runa de colheitas. Essa é uma runa também que mostra que tudo vai ter o seu melhor momento, tá? Então a gente consegue reforçar o que foi falado aqui a respeito de fé e paciência, dias melhores aí, mas a gente percebe o quê? Algo amadurecendo entre vocês. Então, mais um ponto para você não querer resolver nada agora, não se desgastar tentando tratar de assuntos que são de repente mais delicados agora. Não é o momento que você vai conseguir fazer isso e talvez você vai se sentir mal e vai potencializar o que já está acontecendo aqui quando nós falamos sobre você. Então agora é o momento de entregar mesmo, sabe? Confiar no universo, como você tem aqui, para você se fortalecer internamente, se apoiando no seu espiritual, tá? Dias melhores virão. Essa runa é uma runa de colheita, mas ela mostra, é no devido tempo. Então tem um amadurecimento aí para acontecer, não está pronto, né? Não, o melhor que tem para ser entre você e esta pessoa não será hoje, não será agora, tá? Ah, Leandro, mas poxa, esperar é complicado. Aí vai de você, né? Vai da força do seu sentimento, vai do seu autoconhecimento, de você perceber os seus próprios limites, até onde você é a pessoa disposta a ir, a esperar por quem você gosta, para ter o melhor momento ao lado de quem você quer ter na sua companhia. Isso são as suas observações, é a sua parte, né? Para viver, tá? Não vou poder te falar aqui, em quanto tempo amadurece, né? Que hora que esse pão sai do forno aí, né? Que hora que vai, quando que vai ficar bom o negócio? Não vou ter essa informação para você, principalmente numa leitura coletiva, tá? É uma coisa que você vai ter que lidar pela sua observação, como é que os caminhos vão se desenvolvendo, mas você tem uma previsão positiva aqui, tá? Olha, aqui nós temos muita abertura para tudo se desenvolver bem, fluidez entre vocês, tá? Aqui a gente tem uma clareza maior para acontecer a respeito do que tudo representa, do que um significa para o outro, um entendimento maior para acontecer, mais acordo, as coisas que estão difíceis de se movimentar neste momento, os caminhos se abrindo para ter movimento, tá? E essa runa aqui é a runa também do elemento fogo, que também fala sobre o desejo, sobre a química, sobre o tesão, por que não dizer, sabe? E isso também acontecendo mais entrega, mais intensidade, mais da demonstração do interesse, né? E isso funcionando melhor como energia de troca, então, entre vocês. Claro que, né? Também vocês podem ter algumas dificuldades aqui, tá? Essas runas aqui de baixo, tá? Elas falam sobre as dificuldades que podem acontecer, às vezes algumas limitações, né? Uma coisinha ou outra que às vezes decepciona, normal. A gente não vai ter a companhia perfeita, nossa, então tudo vai ser incrível, né? Eu estou passando por tudo isso agora porque vai ter as melhores compensações do mundo futuramente entre eu e essa pessoa. Não é bem assim, né? A gente tem que saber que relacionamento é altos e baixos. E isso está aqui, né? Essa runa está aqui, mostrando isso para nós. Mas tem um aspecto aqui que é muito importante, que é sobre essa parte onde nós conversamos aqui inicialmente, onde talvez você se sinta muito só. Por quê? Talvez nos momentos em que você mais precisa, você não anda podendo contar com essa pessoa, tá? E aí o que eu falei, na hora de curtir tá do lado, na hora do BO, tira o corpo fora. Não é isso? Falei? Aqui já é exatamente a situação de quem está participando ali também dos momentos mais difíceis, né? E isso é totalmente coerente com o processo de mais maturidade, né? E de mais entrega aqui, de mais comprometimento, levar mais a sério, ok? Então essas runas aqui cumprem muito desse papel, da pessoa presente também, quando se faz necessário. Não só falar das coisas boas, mas, poxa, tem um problema aí para resolver? Beleza. Então,
vamos falar do que tem que ser falado, porque aqui já tem um desenvolvimento maior, né? No presente, o que eu estou percebendo entre você e essa pessoa? Vocês estão muito na base das tentativas aqui e vendo o que pode ser. Na visão dessa coluna, que é propriamente mais sobre como vai ficar, porque aqui é toda a previsão, a tendência, aqui eu já estou vendo o relacionamento realmente rolar, certo? E aí mais dessa questão funcional aqui, então, de na hora que bate ali uma dificuldade, uma necessidade, a pessoa está junto, tá? E aí a vibração aqui entre vocês, ela está sendo a de prosperidade, de caminhos aí que trazem coisas boas e que fazem valer a pena. Então a previsão, ela se faz positiva, bons ventos sopram aí para você. E tudo o que foi conversado, eu acho que te dá muita base, muito apoio para a compreensão. Acredito que você teve muito da chance de se reconhecer nessa leitura. Volto a dizer, é coletiva, você precisa sentir o quanto ressoa, mas para muita gente, né, no grupo de pessoas aqui do Quartzo Azul, eu acho que essa leitura encontrou pontos aí significativos de ressonância, para você sentir que é muito com você o que rolou aqui. Então toda essa previsão também ela se faz no seu nome. E assim confiamos no universo, né? Para que seja assim e assim seja, que assim se faça para você, tá bom? Foi a leitura para você no Quartzo Azul. Curtiu? Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho. Os comentários são todos seus aí. Fique à vontade e vamos seguir com os trabalhos. Raulita Branca na área, galera da opção 3, então o seu mantra para você decretar, afirmar comigo nos comentários. Eu aceito as mudanças positivas que virão, o mantra dos ciclos, tá? Então escreve aí, eu aceito as mudanças positivas que virão. Isso já te ajuda na percepção de que se tem coisa ruim acontecendo, pode ser uma fase, podem ser dificuldades passageiras, né? A gente já está aqui chamando mudanças positivas e que elas se façam. O seu arcano, olha só, é o do julgamento, que traz recomeço, que aponta para uma nova fase, uma nova chance, a 2. Mudanças positivas, com um anjo vindo abençoar, tocar a trombeta, né? Despertando para novas possibilidades. Então, aqui nós temos realmente uma bênção se mostrando. E vamos às runas agora. Para você que estão aqui no saquinho, então, né, a mesma instrução que eu passei para quem estava na opção 1 e opção 2. O que vai rolar? Vou abrir duas colunas, tá? A primeira coluna vai nos trazer um entendimento, uma visão para as circunstâncias presentes, falando sobre você, sobre a outra pessoa, a energia do relacionamento, o que tem de conselho aí. E a segunda coluna é propriamente toda a previsão, como vai ficar, o que vem pela frente aí entre vocês, tá bom? Então, mentaliza quem você ama. Vamos começar, ó. Mexendo as runas aqui. As primeiras runas que eu vou começar a colocar falam sobre você, a sua energia no seu relacionamento, o seu momento para lidar com o amor, tá? E como você pode estar aí se portando, né? Temos essas runas. O que elas mostram? Você como uma pessoa corajosa, tá? E persistente também. Mesmo que talvez você não esteja conseguindo viver o que você quer, você é quem não desiste fácil. Você é a típica brasileira. Você é o brasileiro, né? Eu sou brasileiro e não desisto nunca, né? Talvez isso seja você, tá? É o que tá nessas runas aqui, né? A pessoa que, mesmo sem ter o que tá querendo ter, tá lá, sabe? E tá lá na fé, e tá persistindo, e tá
e está se mantendo no caminho. Você é uma pessoa de muita força para buscar viver o que você quer viver ao lado de alguém. Você é a pessoa que às vezes perde a paciência, eu sei, mas você tem muito disso, ainda que ache que não, né? E a revelação, o sinal para que você entenda que você tem esse ingrediente, por mais que ache que você não tenha, é o fato de você se manter como você se mantém, certo? Então isso mostra, a questão é, cada um tem a paciência do seu próprio jeito, né? Paciência não é só aquela visão de, nossa, a pessoa é um monge, né? Porque é muito paciente, é muito tranquilo. Nem todo mundo que é paciente é calmo, é tranquilo. A paciência se faz de diferentes maneiras, tem diferentes faces, né? E a visão mais clara que a gente tem quando a gente descobre que nós temos paciência mesmo achando que não temos é o quanto a gente identifica que a gente se mantém numa situação mesmo com as adversidades que estão ali. Tá? Então você, o brasileiro que não desiste nunca, a brasileira que não desiste nunca. Você como uma pessoa de muita força, de coragem, pessoa disposta a enfrentar situações por quem você gosta, né? Isso eu preciso te dizer, porque também pode representar a visão que você causa, tá? Então às vezes isso é positivo, né? É assim, a pessoa de quem você gosta vê certas atitudes suas e fala, nossa, né? Querendo ou não, é demonstração de amor, sabe? Certos gestos seus aqui, mas também tem coisa que pode assustar, tá bom? Importante que você saiba disso. Às vezes toda a sua postura, tudo o que você demonstra, todos os gestos que você tem, nem todo mundo às vezes se sente pronto para acolher, sabe? Todas as demonstrações de amor, toda a entrega emocional, isso às vezes assusta muita gente também, tá? Então já passo essa ideia para você. Essas runas que falam sobre você, no seu relacionamento, sobre você quanto à sua forma de amar, ou você no seu momento para lidar com a energia do amor, pode ser aquela pessoa que assim, que também tem muito dessa coisa de se entregar, de demonstrar, sabe, o que eu tô sentindo eu vou falar, e às vezes as pessoas se assustam um pouco com isso também, tá? Então, isso te ajuda a perceber, de repente, num belo dia, onde você abriu seu coração, ou você fez o que achou que tinha que fazer, o que era certo para a relação, o que você estava a fim de fazer pelo outro, e aí a pessoa ficou meio, sei lá, desconcertada e tal, e você de repente se sentiu assim depois, caramba, será que eu fiz besteira? O que eu fiz? O que eu falei? Eu fui longe demais com alguma coisa? Sabe? Então isso é um termômetro para você perceber, às vezes, o quanto, né, quem você gosta se sente preparado ou não para lidar com as suas demonstrações, com a sua entrega emocional, com o que você é capaz de fazer por amor, tá bom? Então isso é bastante sobre você. A energia da outra pessoa, agora, em relação a você. O que nós temos aqui? Quem gosta de você, tá? E uma pessoa que está a fim de viver. Quem sente que tem um caminho aí de coisas que valem a pena. Força emocional aqui para estar no relacionamento. Então eu vejo entre vocês, né? Por mais que talvez a coisa não esteja conectando, por mais que tenha pessoas aqui participando, que às vezes é a situação de afastamento, de quem se gosta está longe, né? Mas a energia se mostra bem compatível aqui, tá? Porque nas runas que falam sobre a outra pessoa, tem runa de sentimento, então é quem gosta de você. E essa é a runa Lagusa, que é Souilo, a runa do Sol, que identifica uma energia muito positiva para estar com você, tá? Uma energia aqui de vontade. O Sol é muito sobre a vontade, a ambição, né? O desejo de viver. Então vejo aqui uma pessoa muito afim de você, tá? Se de repente o momento não está favorável, então o que você já pode saber? São circunstâncias da vida, às vezes um BO daqui ou dali que acontece, isso mexe sim com a nossa energia, mas não abala nossas intenções, tá? Tem sentimento, tem intenção sim dessa pessoa com você, então às vezes se está sem conversa, sem muito assunto agora, não é desinteresse, né? E a gente pegando essa visão aqui do que eu passei a seu respeito, né? De repente os seus ímpetos para viver, então talvez essa pessoa já saiba, né,
bastante de como você é e fica numa certa preocupação, dependendo do que está acontecendo, de prometer coisas que não pode cumprir, então às vezes dá aquela desconversada, adia um pouco alguma conversa, algum convite, alguma situação de encontro, sabe? Então isso pode acabar acontecendo também. E aí dentro da sua intensidade, dos seus ímpetos, e aí você já faz um movimento de quem dá um passo para frente e você vê a pessoa recuar, você já cisma, né? Então, com o que está acontecendo, o que está errado, se o sentimento mudou, se a pessoa está desistindo aqui de você, se abriu mão do relacionamento, e não nada disso, beleza? Então, olhamos você, olhamos a outra pessoa. Vamos olhar vocês dois juntos agora, a relação em si. Tá aí. Então, veio essa runa, Turisás, que ela é uma runa de um pouco de cautela. Então, isso me traz aqui a visão desta pessoa um pouco cautelosa na maneira de lidar com você, de criar as situações a dois, tá? Então, tem muita relação com isso que eu te expliquei aqui. Às vezes, dos seus ímpetos, você talvez como uma pessoa mais efusiva, digamos assim, se eu sinto, eu preciso manifestar, esse sentimento não cabe em mim, eu preciso expressar o que eu sinto, né? Eu preciso demonstrar, eu vou para cima mesmo, né? Não me faço de rogado, então talvez isso seja muito sobre você. E aí, né? A pessoa fica um pouquinho, às vezes, né? Uma certa ressalva com isso. Essa runa mostra, né? Quem se sente assim, é uma energia que fala de vocês dois juntos, então eu pego mais da visão aqui desta pessoa com você e não sua, essa runa aqui. Quem fica meio cauteloso às vezes nessa intensidade toda que você pode trazer, né? E aí é quem tem a cautela exatamente para criar situações. Essa é uma runa muito da energia de criar situações, tá? Ela é muito boa de estar aqui, por quê? É uma runa de fertilidade, é uma runa de renovação, de força de vida, tá? Então, é uma runa muito importante para mostrar que o relacionamento tem muito para dar certo. E a verdade é que essa runa está aqui também mostrando muitas vezes o que pode ser autossabotagem. Então, você lidar com uma pessoa que talvez carregue isso, né? A pessoa que sabota muito as coisas, tá? Então, é a vida pedindo passagem, mas é quem fica ali. Poxa, será? Né? Será que eu vou? Será que é tudo isso e tal? Gostar de você e ter vontade de viver junto tem, né? Então, por isso é que eu reforço o conceito do que essa runa pode apontar como autossabotagem aí na situação também. Você lidando com uma pessoa que pode sim ser meio sabotadora, tá? Mas tem muita energia boa para acontecer na relação. Então, runas interessantes aí para ampliação da nossa visão. Agora eu vou fechar essa coluna. Antes de entrarmos na que eu vou abrir para cá, que aí vai mostrar exatamente como vai ficar, quais são todas as previsões. O que vai entrar agora aqui é o conselho das runas, para você lidar melhor com a relação, quais são as dicas, né? O que fica orientado aí a você, antes de você ter todas as previsões. Então, olha só. Temos runas muito boas aqui no conselho, tá? E o que fica aconselhado a você é confiar, sabe? Nos caminhos aqui, prezar pela boa convivência, cuidado para não transformar, às vezes, a sua intensidade, né? E aquilo que você busca conectar com essa pessoa e não conecta, se você se você sente que às vezes a pessoa fica no vai e não vai, né? E assim, tipo, vocês vão junto pra piscina, você já pulou e a pessoa tá lá colocando o pé na borda pra ver se tá gelado, aí você fica, vamos meu filho, pula que é nós, né? Né? Vem pro abraço, né? Então talvez você seja mais dessa pessoa, né? De quem tá lá, vem pro abraço e a pessoa tá lá, será que eu vou? Será que eu não vou? Que pode ser muito dessa autossabotagem que eu peguei aqui. E às vezes nessa sua intensidade, né? E você vai buscar conectar ali o seu desejo, o seu sentimento, e você
percebe que está lidando com uma pessoa que você sabe que gosta, que você sabe que quer, mas que às vezes fica dificultando a vida, pondo pedra no meio do caminho, criando dificuldade, isso que é muito da autossabotagem que eu falei. E aí o que pode rolar? De repente você, né, aqui olha, ficar no limiar da sua paciência e transformar essa intensidade na energia de quem solta os cachorros, né? E aí dá aquele estourão para cima aí do seu ser de luz, enfim. Então cuidado com isso, tem aqui essa runa pedindo para se prezar pela boa convivência, tá? E confiar nos caminhos. Então, o que fica bem aconselhado nas entrelinhas aqui? Você perceber que possivelmente você realmente lida com alguém que tem essa condição emocional de ser meio sabotador. Então é a pessoa que tem ali alguns limites, algumas limitações, alguns bloqueios emocionais. E é você precisando compreender que lida com alguém dessa forma, para você não partir para uma de soltar os cachorros para cima da pessoa. Nesse momento onde eu falei que você já se jogou na piscina e o outro não pulou com você, tá lá colocando o pé na bordinha para ver se dá. Você entendeu? Isso não é por mal, não é quem está embaçando, quem está enrolando você, não. São bloqueios emocionais. Perceba se não acaba sendo muito assim. A pessoa que parece que sempre tem desculpa, cria dificuldade, né? Põe pedra no caminho ao invés de passar e pronto, acabou. Então, as runas falam de alguém meio assim aqui. Falta de sentimento e de vontade de estar com você, não é. Então, se tem certas coisas que estão aí meio que num impasse, você aqui teve a chance de entender melhor por quê, tá legal? E se a gente voltar aqui, ó, eu confio nas mudanças positivas que virão. Eu pedi para você escrever, né? Afirmando, decretando comigo. Então já vamos entender que dá para resolver essas condições emocionais aqui, de quem você gosta, esse bloqueio, tá? E agora, eu vou abrir toda a parte preditiva. Vamos ver então, propriamente, como vai ficar. E aí eu te pergunto, você já deixou o seu like? Se ainda não, lembra, é importante para o canal, conto com você. Olha, aqui eu já vejo vocês conseguindo melhorar a conversa. E isso favorecendo vocês a preservar a relação, a manter tudo que é positivo, tudo que vale a pena. A comunicação se fazendo melhor aí. Aqui, olha só, então, já falei essa parte para você, tá? A comunicação melhorando, então, a pessoa mais disposta a falar, vocês conseguindo entrar em mais assuntos e isso ajudando a preservar a relação, a fortalecer, sabe? Cuidar, a chance de um poder cuidar melhor do outro. Então, nessa parte, né? Então, assim, quais são os medos? Quais são as inseguranças que a pessoa tem? Né? Por que age dessa forma? Por que tem aqui uma sabotagem acontecendo? Então, quem se disponibiliza a se abrir mais, né? E mais confiança acontecendo aqui, tá? Veja um processo de mais maturidade surgindo aí na mesa para você, tá? Mais maturidade e mais, como é que eu vou dizer? Assim, mais companheirismo, tá? Mais fé, aqui eu vejo assim, né, mais coragem de viver. Então essa situação que a gente brincou, né,
Se vocês vão correndo para a piscina, você é a pessoa que já mergulhou, já está na água, enquanto o outro está lá pondo o pezinho na borda. Essas runas falam, né, de vocês, então, sabe, sincronizando isso. Vamos, fomos, sabe? A coisa acontecendo de verdade. Mais força de realização, mais coragem, mais fé, sabe? Então, topar mais aquilo que a vida está demonstrando para ser vivido. Vocês vão se surpreender aqui a respeito de tudo o que esse caminho A2 tem para proporcionar em termos de relacionamento, o quanto vocês podem entender, o quanto vocês têm ainda para descobrir mais características positivas um do outro, tá? Isso é muito legal. Aqui a gente vê vocês conseguindo se firmar melhor, tá? Perseverando, mesmo que às vezes algumas dificuldades aconteçam ali, vocês sendo fortes, sendo firmes para deixar problemas para trás, porque tem muita energia aqui para acontecer entre vocês. Então, se vier paulada da vida, é paulada que de repente entorta, mas não derruba não, enverga, mas não quebra, sabe? A relação de vocês tem esse caráter, tem essa característica, vamos dizer, sabe? Enverga, mas não quebra. Então, fica firme, às vezes, nas situações que acontecem de um jeito que não é o planejado, e a gente tem runa aqui para falar disso, tá? Tem coisa que às vezes vocês vão planejar não vai dar certo, então é saber se adaptar, ter resiliência ali também, e bola para frente, vamos tocar, sabe? Não vamos ficar rodopiando no que não funcionou. Veja entre vocês assim uma capacidade de sair rapidamente dos problemas, tá? E isso é uma coisa que só pessoas que estão muito conectadas, né, conseguem fazer. E é exatamente o que eu percebo entre vocês aqui, tá? Então tem uma vibração muito positiva nos caminhos de mais união, de se topar mais, de mais coragem. Tem aqui um amadurecimento para acontecer, sabe? Então essa maturidade que traz junto de si também a coragem, mais fé para se permitir, tá? Com a comunicação, que eu acho que é um ponto muito positivo aí que se apresenta também e ajuda a trazer mais confiança, a cuidar melhor do outro, sabe? Então eu percebo que a pessoa que você gosta tem um lado assim de, às vezes, se sentir meio perdido com a vida, né? Possivelmente é quem talvez até veio de uma família onde dentro da família aprendeu a ser assim, né? Então não teve aquela facilidade ou mesmo a oportunidade de se abrir sempre com pai, mãe, com gente de casa. Então, sabe aquela pessoa que meio que vai aprendendo a se virar, assim, né? E vai percebendo os BO da vida e tem que se virar, tem que dar os próprios pulos ali. E às vezes isso traz uns bloqueios emocionais mesmo, né? É a pessoa que fica numa certa defensiva, inconsciente, com algumas coisas, né? E geralmente com a chance de viver determinadas situações, mas não tendo aquela facilidade assim de ter uma percepção nítida, clara do que está diante de si e fazer acontecer. Mas essa é justamente dentro da previsão uma situação que melhora entre vocês pela comunicação, tá? Então a gente tem, né, aqui já no mantra que veio com mudanças positivas, o julgamento, um recomeço, um despertar para novas possibilidades, né? Então a gente percebe muito dentro da energia desse arcano o que são as limitações que as pessoas conseguem vencer também, tá? E eu peguei muito dentro disso a parte emocional de quem você gosta, então como quem consegue quebrar as próprias correntes, né? E se libertar para desfrutar mais do que a vida está colocando como possibilidades aí entre vocês. Tá? Então nós temos muito caminho aqui, né? E perceba que a previsão que eu fiz para você não é aquela previsão assim barata, né? Do tipo, olha, vai ser assim, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não estou decretando nada para ninguém. Uma previsão de futuro feita no oráculo, seja nas próprias runas, se fosse o tarô que eu estivesse colocando aqui, o baralho cigano, são sempre tendências para os caminhos, não são afirmações, não estou determinando como vai ser o futuro de ninguém. São tendências. Então nós temos toda essa energia para se desenvolver, né? E dentro disso você consegue antecipar mais da vida, você tem um termômetro, né, do que vale a pena ou deixa de valer,
E nós vimos aqui um termômetro muito positivo, né? Então, com muitos elementos que nos levaram à conclusão do quanto vale a pena aí a dedicação a esse relacionamento no qual você está, ou no que você está aí, né, se esforçando para fazer dar certo. Muita força para isso você tem. Você, como eu falei lá no início, né, a brasileira que não desiste nunca, o brasileiro que não desiste nunca, e aí realmente nós vimos que você está certa. Você é a pessoa que está certa, não tem aí nada que levou a desistir, ou tudo dando errado, uma previsão ruim, para eu precisar te dizer, olha, isso aí tá com cheiro, tá cheirando mal, parece que esse barco tá furado e vai afundar, então pula antes que afunda, não teve nada disso, beleza? Então eu acho que isso te dá mais firmeza, mais convicção para seguir e confiar nos seus caminhos, e que assim seja, tá bom? Foi então aqui a leitura para você na Raulita Branca, a nossa opção 3 da mesa. E agora sim, né, para a gente fechar, se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, tudo isso é muito importante. Participe aí nos comentários conforme você desejar, fique à vontade, tá? Gratidão pela sua presença, um beijo e até a próxima. Fica de olho no canal que tá rolando mais leituras rúnicas por aqui.